Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Bom galera, o resumo de hoje é sobre o filme Busca Implacável 3. O ex-agente da CIA, Brian Mills, está separado de Lenore, mas se mantém sempre próximo da filha Kim. Um dia, ao pegá-la para mais uma lição de direção, Brian vê o atual namorado de Lenore deixar a casa dela às pressas. Logo descobre que ele cancelou uma viagem à China, onde Lenore pretendia passar um período de descanso ao lado da filha. Brian convida ambas a se encontrarem com ele em Istambul, na Turquia, onde terá que realizar um serviço nos próximos dias. Elas topam e o encontram na cidade. O que Brian não esperava era que Murad, o pai de um dos por ele, ao resgatar a filha, deseja, para tanto, elabora um plano onde não apenas Brian corre risco de, mas também a filha e a ex-esposa. Após os acontecimentos em Paris, em Taquem, parentes dos homens que Brian Mills, enquanto procurava por sua filha, Kim, chegam da França e retornam à cidade natal, Trópode, na Albânia. Para durante a cerimônia, Murad, o patrão dos homens e pai de Marco, que Brian, por eletrocução, e foi de Kim, afirma que eles encontrarão
Brian para a de seus entes queridos.
Pessoal, passando para lembrar que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Ao chegar na casa de Kim para levá-la em uma aula de direção, Brian descobre com sua mãe Lenore que atualmente está tendo problemas de relacionamento com seu marido, que Kim não está lá, mas sim na casa de seu namorado. Depois que o marido de Lenore cancela suas férias na China, Brian sugere que Kim e Lenore se juntem a ele em Istambul, na Turquia. Depois que ele terminou uma missão de trabalho lá, depois de ser levado a acreditar que eles não aceitaram a oferta, Brian fica surpreso ao descobrir que Kim e Lenore realmente voaram para se juntar a ele. Murad e seus homens capturam um oficial francês da CIA para encontrar o paradeiro exato e planejar sua próxima missão em Istambul. Mais tarde, depois de almoçar no mercado, Kim fica no hotel na tentativa de ajudar seus pais a reatar o relacionamento, enquanto Brian e Lenore estão fora. Eles são perseguidos pelos homens de Murad, e apesar dos esforços de Brian, Lenore é capturada, forçando Brian a se render. Antes de fazer isso, ele liga para Kim para explicar a situação e diz para ela se esconder. Com o conselho de Brian, ela é capaz de se esconder dos homens do hotel e escapar do hotel para as ruas de Istambul com Brian capturado. Brian acorda com as mãos amarradas a um poste em um quarto escuro. Usando um dispositivo de comunicação que ele escondeu em sua meia, Brian liga para Kim, instruindo-a a ir à embaixada do Zewa e contar o que aconteceu, mas ela implora por uma chance de ajudá-lo e Lenore, que ele decide lhe dar. Sob a orientação de Brian, ela abre sua mala e uma viva pela janela. Brian usa o tempo que leva para o som da chegar até ele, a fim de deduzir sua localização. Ele então a faz pegar uma e mais duas e viaja em direção ao seu local pelos telhados, enquanto ele se liberta de suas restrições. Brian então envia vapor até uma chaminé para identificar sua localização, em que joga-a na chaminé, permitindo que Brian a use para os guardas e escapar do prédio, deixando Lenore para trás, enquanto ele resgata Kim, que está sendo perseguida.
Pessoal, passando para lembrar que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Mais tarde, Brian retorna com a intenção de resgatar a Lenore, mas ele é incapaz de fazê-lo, pois ela já foi levada. Isso força Brian King a dirigir pela cidade em um táxi, enquanto são perseguidos pelos homens de Murad e pela polícia, que foram convocados pelo taxista. A perseguição termina com Brian King em um posto de controle militar que leva à embaixada do Zewa. Brian liga para Sen, um amigo e ex-colega de Cia, e o manda chamar os guardas da embaixada, tendo decorado a rota que os homens usaram quando levaram Brian e Lenore para a casa segura de Murad. Ele retorna ao prédio e os homens que guardavam Lenore antes de conversar com Murad. Depois de confirmar com Murad que seus 2 filhos restantes vão querer caso Brian se oferece para deixá-lo ir embora se Murad deixar Brian e sua família sozinhos. Murad aparentemente concorda e Brian deixa cair sua, mas quando suas costas são viradas, Murad pega-a e tenta em Brian, apenas para descobrir que Brian esvaziou o carregador. Murad tenta Brian, mas Brian empalando em e, instantaneamente, Brian se reúne com Lenore.
Pessoal, passando para lembrar que nós só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. 3 semanas depois, a família Mills come em um café para comemorar a aprovação de Kim em seu teste de direção. Eles são acompanhados, para surpresa de Brian, pelo namorado de Kim, Jamie, e Kim brinca pedindo para seu pai superprotetor para não nele. Em Istambul, o agente aposentado da CIA, Brian Mills, e sua esposa são feitos reféns pelo pai de Mills enquanto resgatava sua filha. O agente aposentado da CIA, Brian Mills, convida sua filha adolescente Kim e sua ex-esposa Lenore, que se separou de seu segundo marido, para passar alguns dias em Istambul, onde ele está trabalhando. Enquanto isso, o patriarca da comunidade da gangue albanesa de Murad busca pela de seu filho e organiza outra gangue para pegar Brian e sua família. Brian e Lenore são levados pelos albaneses, mas Kim escapa e é a única esperança que Brian tem para escapar e salvar Lenore. 2 anos após o de sua filha, Kim, por uma rede implacável de pessoas albanesas em busca implacável, o ex-agente da CIA, Brian Mills, se vê em uma missão para revigorar seu relacionamento com sua ex-mulher, Lenore, e viver uma vida comum. No entanto, quando a família se reunir em Istambul, os fantasmas do passado ressurgirão, já que Murad, um chefão dos Balcãs e pai sofrido cujo filho foi pelas mãos de Mil, está decidido a tomar a sua. Mas uma vez Mil deve proteger tudo o que lhe é caro. Seu conjunto muito particular de habilidades pode salvar sua família desta vez? Brian é aposentado da CIA. Ele ama sua filha, Kim, que agora vive com a ex-esposa Lenore, e seu novo marido, Stuart. Kim quer ser cantora. Brian está protegendo a cantora pop, Cher, como consultora particular com amigos e salva sua vida. Ela compartilha os números do seu treinador vocal e gerente com Brian. Kim quer ir a Paris com sua amiga Amanda e Brian é cético, mas assina o termo de consentimento quando Kim está chateada com sua recusa. Kim diz que a viagem é uma turnê de arte por Paris, mas eles realmente pretendem seguir o 2. Lenore sabia, mas não disse nada.
pessoal, passando para lembrar mais uma vez que nós só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. No aeroporto de Paris, elas conhecem um jovem parisiense chamado Peter. Ele quer dividir um táxi. Kim relutantemente concorda. Eles fazem Peter tirar uma foto com o telefone de Kim. Peter deixa-as e as convida para uma festa. Pedro faz um telefonema rápido. Duas meninas, cerca de 18 anos, e o endereço do apartamento. Kim pergunta a Amanda sobre os primos e Amanda diz que eles estão em férias na Espanha. Como Brian chama Kim, dois homens Amanda em seu apartamento. Brian pede a Kim para se esconder debaixo da cama. Ela conta a Brian sobre Peter. Brian diz a ela que ela será levada, mas pede que ela mantenha o telefone ligado e grite o máximo de descrição possível. Seguindo as instruções de Brian, ela grita: barba, 6 pés, tatuagem, mão direita, lua, estrela. E o homem pega o telefone e Brian diz a ele para deixar Kim ir. Caso contrário, ele vai encontrá-lo e o homem diz: boa sorte. Brian liga para 100 e ele encontra o idioma da cidade Albânia. Seu líder Marco administra um negócio e Brian tem 4 dias para salvar Kim. Brian encontra o telefone de Kim em seu apartamento em Paris e rastreia Peter através de uma foto que Kim tirou no aeroporto. Peter corre enquanto Brian o persegue Brian conhece a inteligência francesa Jean Club, que lhe dá o endereço onde a gangue albanesa opera. Lá, ele encontra a jaqueta de Kim em outra garota. Ele a leva dos albaneses. Jean Claude quer conhecer Brian, mas Brian não confia nele e escapa de uma armadilha montada por Jean para pegar Brian. A garota que ele resgatou lhe dá um endereço em Paris, onde Kim está. Brian chega lá e encontra Marco, através de seu sotaque particular de boa sorte. Ele em todo mundo, menos em Marco. Em seguida, ele encontra o de Amanda em um quarto no andar de cima. Marco, que diz que Kim foi vendida para Esther Klein. Brian entra na casa de Jean e descobre que Jean está incluindo com os albaneses pelo dinheiro. Brian na esposa de Jean e para revelar o endereço de Esther Klein. Esther Klein está leiloando a nova carne, Kim, que sai por 500 mil, forçando Brian fosse o licitante sob a de uma a superar todos. Esther Klein captura Brian e o restringe e diz: é só negócio. Brian escapa do cais. No cais, o barco partiu e Brian o segue e embarca na ponte. Ele encontra um sheik árabe que tem Kim e outras garotas como. De volta para casa, Brian leva Kim para conhecer Sherá, um agente aposentado da CIA. Viaja pela Europa e conta com suas antigas habilidades para salvar sua filha distante que foi levada durante uma viagem a Paris.
Galera, passando para lembrar que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Mais tarde, Brian retorna com a intenção de resgatar Lenore, mas ele é incapaz de fazê-lo, pois ela já foi levada. Isso força Brian e Kim a dirigir pela cidade em um táxi, enquanto são perseguidos pelos homens de Murad e pela polícia, que foram convocados pelo taxista. A perseguição termina com Brian e Kim em um posto de controle militar que leva à embaixada do Zewa. Brian liga para Sam, um amigo e ex-colega da CIA, e o manda chamar os guardas da embaixada, tendo decorado a rota que os homens usaram quando levaram Brian e Lenore para a casa segura de Murad. Ele retorna ao prédio e os homens que guardavam Lenore antes de conversar com Murad. Depois de confirmar com Murad que seus 2 filhos restantes vão querer caso Brian se oferece para deixá-lo ir embora se Murad deixar Brian e sua família sozinhos. Murad aparentemente concorda e Brian deixa cair mas quando suas costas são viradas, Murad pega e tenta em Brian. Apenas para descobrir que Brian esvaziou o carregador. Murad tenta Brian, mas Brian empalando em de toalha e, instantaneamente, Brian então se reúne com Lenore. 3 semanas depois, a família Mills come um café da manhã para comemorar a aprovação de Kim em seu teste de direção. Eles são acompanhados, para a surpresa de Brian, pelo namorado de Kim, Jaime, e Kim brinca pedindo para seu pai superprotetor não nele. E o filme se encerra.
Bom, galera, esse foi o resumo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like. E é isso.
Yes,